Tema de hoje, então, uma perspectiva pentecostal de missões. O que nós podemos falar sobre esse tema? Bom, nós temos o privilégio de estar falando sobre o movimento pentecostal que vem desde da virada do século passado, século XX. Ele tem sido a força motriz, o amor que é manifestado pelo evangelho e pelas missões. Nessa lição nós vamos estudar características que marcam o trabalho pentecostal em missões. Uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias, atuando na igreja, atuando no individual, atuando, convencendo as pessoas a aceitar a obra do Senhor Jesus Cristo. E isso sendo levado, então, através da igreja, sendo missionário, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A nossa palavra-chave, então, do nosso tema de hoje é pentecostal, tendo em vista a relação tanto do movimento pentecostal e que traz essa origem, né, daquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eu gosto do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, irmão Jair, e versículo de número 1, onde Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu tanto o livro de Atos dos Apóstolos como também o livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, né? Não está identificado ele como escritor do livro, mas a história da igreja vai identificar Lucas como escritor desses dois livros. E no versículo 1, ele vai, até o versículo 4, ele vai trazer aquilo que seria uma espécie de uma introdução do seu livro. E ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 1, versículo 2. Aqui ele está escrevendo, e o que chama a atenção é sobre a forma como ele trata acerca daquilo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que Jesus fez foi o começo de algo que a igreja deveria dar continuidade. E aí nós vimos que para esse cumprimento dessa promessa, dessa execução, desse mandamento, dessa ordenança de Jesus, de cumprir aquilo que ele ordenou aos seus discípulos para cumprir, eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo. O tópico de número 1 vai tratar uma perspectiva pentecostal de missões, trazendo 3 pontos que o ponto 1 trata do somos evangélicos, ponto 2 somos pentecostais e ponto 3 contribuições pentecostais às missões. O que nós podemos falar sobre esse tópico, irmão Jair? Bom, irmão Alex, em relação ao que o irmão falou anteriormente aí, de que a igreja é a continuidade da obra do Senhor Jesus Cristo, foi a ênfase dada na lição de número 4. Jesus, ele cumpriu a missão que Deus determinou para ele, e a igreja, ela prossegue nesse trabalho. Por isso que o Lucas, né, o médico, o historiador que escreve o Evangelho e também o livro de Atos, ele inicia assim, dizendo que a igreja continua. E o livro de Atos, ele é um livro que não tem conclusão. Ele tem uma vírgula, ele não tem ponto final. A gente pode dizer que tem uma vírgula porque continua os atos ainda sendo executados pela igreja, mas não escrito, né? Não é uma inspiração literária para ser escrita, mas sim para se cumprir. Bom, nós vemos essa perspectiva pentecostal e aqui é enfatizado a questão de que nós somos evangélicos devido à forma distinta do posicionamento que nós temos em relação à obra do Senhor. Então, nós temos um compromisso pessoal com o Senhor Jesus Cristo a partir do novo nascimento. Jesus mesmo ele ensina o novo nascimento em João capítulo 3, que é necessário o homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nós, quando nascemos
de uma forma natural, de um pai, de uma mãe, mas Jesus diz para entrar no reino dele é necessário nascer de novo. E aí ali foi interrogado, foi Nicodemos que interroga Jesus e pergunta, mas como eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus explica, não, tem que nascer do Espírito, e Jesus está falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo opera em nós. Então, ser evangélico, a ênfase é enfatizado, nós estamos enfatizando que nós temos esse compromisso pessoal com o Senhor Jesus Cristo, a partir desse novo nascimento, nós vemos a inteira autoridade da palavra de Deus como regra de fé. Não temos dogmas, não temos compromissos com homens, mas sim com a palavra de Deus. Então, a autoridade da palavra de Deus acima de qualquer entendimento de fé, de qualquer entendimento de prática das coisas que Deus quer, da santidade que Deus promove, da santidade que Deus é. Então, e também o apelo pessoal, o apelo de anunciar a Jesus Cristo aos outros. E dentro desses princípios que formam essa ênfase evangélica, nós também temos a raiz histórica lá na Reforma Protestante. E reafirmamos a autoridade das Escrituras, que a salvação ela é pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, naquilo que Jesus fez, e não nas obras, não na nossa capacidade de querer agradar a Deus. Só tem um jeito de nós agradar a Deus, é obedecendo a palavra de Deus, e dentro de obedecer a palavra do Senhor é a fé. Sem fé, impossível o homem agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. E também o sacerdócio universal que os crentes possuem, recebem do Senhor Jesus Cristo. O sacerdote, ele ministra, ele coloca os dons recebidos de Deus em favor dos outros, de servir os outros. Então, por isso que nós empregamos aquilo que Jesus nos dá em favor dos outros. E entre os dons é o dom de anunciar também a preciosa semente, a preciosa palavra do Senhor. Por isso nós somos evangélicos. Não é apenas uma nomenclatura, mas ela traz um significado, né? Não é apenas um título, mas traz um significado, ou seja, traz uma base. Por isso eu citei aqui o texto de Atos, capítulo 1, porque ao que o Lucas, ao escrever a Teófilo, ao que dá a indicação aqui que ele vai mostrar as bases de como esta igreja vai agir e de como essa igreja vai fazer a sua obra. É na base daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, existe uma estrutura. E esta estrutura é como o irmão acabou de citar, o compromisso pessoal com Jesus Cristo a partir do novo nascimento, ou seja, a partir da conversão. Teve o encontro com Jesus, reconheceu-se pecador, reconheceu que precisava da regeneração, reconheceu que precisava de perdão de pecados, e a partir disso, então, vai ter esse comprometimento com Cristo. Infelizmente, o título evangélico como utilizado no meio, na sociedade, muitas vezes não traz esse significado que nós estamos falando aqui. Mas evangélico é esse compromisso realmente com essa base do que Jesus não somente começou a fazer, mas também ensinou. E foi assim que a igreja primitiva andou. Todo cristão convertido, irmão Jair, a gente percebe nisso, por isso que a gente não vê muito os apóstolos referindo-se diretamente à expressão missões. Mas todo aquele que se convertia de fato a Cristo, ele passava a se comprometer ao que o irmão citou ali no ponto 3, a respeito do apelo de anunciar a Cristo aos outros. Ou seja, o evangélico de verdade, ele tem essa consciência de que a mensagem que alcançou ele precisa alcançar as demais pessoas.
é realmente uma definição muito linda, muito importante para nós estudarmos aqui. Você é evangélico? O que te caracteriza como um evangélico? Você acabou de entender que é o nosso compromisso pessoal com Cristo, é a crença, a convicção na autoridade da Bíblia Sagrada, na autoridade das Escrituras e também esse compromisso de anunciar a Jesus Cristo como Salvador daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa, que nós possamos realmente viver esse Evangelho, que sejamos de fato evangélicos e que não sejamos apenas nominais. Ponto de número 2, irmão Jair, eu quero acrescentar alguma coisa acerca do... Prosseguimos. Além de sermos evangélicos, somos pentecostais. E sendo, nos caracterizando como pentecostais, é porque nós cremos e exercemos os dons espirituais, nós cremos nessa experiência do Espírito Santo que ocorreu lá em Atos capítulo 2, que é a nossa leitura bíblica em classe, que ocorreu a descida do Espírito Santo. Nós cremos na atualidade, que isso pode ocorrer também. Eu, quando me converti, irmão Alex, antes de eu me converter, a perspectiva foi pentecostal, porque eu queria saber o que era aquilo chamado batismo do Espírito Santo. E crendo, aprendendo, entendendo a palavra de Deus, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero receber esse relacionamento íntimo, revestido de poder da sua parte. E ocorreu comigo. Ocorreu. Nós já falamos em outras lições, irmão Alex, se o irmão lembra, lá em João, no capítulo 20, Jesus disse, soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Mas só foi no livro de Atos, no capítulo de número 2, que eles foram batizados no Espírito Santo e receberam, então, o poder. E a partir daí, eles foram valentes, foram tremendos no evangelismo, ganhando no primeiro sermão de Pedro mais de 3.000 almas. E na sequência a igreja foi crescendo. Então, nós cremos na atualidade, porque os dons e essa perspectiva pentecostal, nós acreditamos que pela palavra de Deus, na atualidade do livro de Atos, na sequência do ministério do Espírito Santo, que vai continuar até os últimos dias, até ao longo dos últimos dias, ou seja, até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja, o ministério do Espírito Santo municiando a igreja com poder para fazer a obra de missões, a obra de pregar a palavra de Deus. Muito bem, o próprio Cristo falou, né, no nosso texto áureo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E a expressão virtude ali realmente é isso aí, é o poder, né, que lá no original é dunamis, né, que significa poder real ou poder em ação. Então é isso, esse revestimento do Espírito Santo é a capacitação do Espírito Santo à igreja para que ela execute a obra. E nós vamos saber então que, assim como esse Espírito Santo foi importante para a realização da obra missionária no período da igreja primitiva, é também indispensável a presença e a convicção da atualidade da ação desse Espírito Santo nos nossos dias. Então, o termo pentecostal refere-se então ao crente que crê na atualidade da experiência do Espírito Santo, que assim como ocorreu no dia dos apóstolos, então acontece nos nossos dias. Você é pentecostal? Você acredita que os dons espirituais narrados nas Escrituras Sagradas, eles também são para nós nos nossos dias? Se você talvez seja de alguma denominação, alguma denominação que não crê nesses aspectos, afinal de contas, a gente não trata com preconceito, né, irmão Jair, a respeito de quem não crê, a gente só lamenta o fato de não crerem, porque
Uma vez nós até usamos um exemplo de que aqueles que não creem na atualidade dos dons do Espírito Santo é como alguém que está viajando em um avião de segunda classe, está deixando de desfrutar. Só que a gente vai perceber no decorrer da lição, irmão Jair, que não só deixam de desfrutar, causam prejuízos à propagação do Evangelho, porque nós vamos ver sobre a obra missionária produzida no mundo através do movimento pentecostal, trouxe um grande número de convertidos ao Evangelho, bem como foi na igreja primitiva, como o irmão Jair falou. Pedro prega no primeiro sermão, 3.000 almas se converte, prega no segundo sermão, mais milhares de pessoas são convertidas. Então, essa realidade do poder do Espírito Santo nos nossos dias não pode ser ignorada. Irmão Jair, vamos avançar para o ponto de número 3. Nós vemos as contribuições pentecostais às missões. Pelo desenrolar da história narrada por Lucas, uma história verídica, verdadeira, da assunção do Senhor Jesus Cristo, do derramamento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a partir daí a força motriz para fazer missão, para pregar o Evangelho, para enviar missionários, é o Espírito Santo. A ênfase é que o Espírito Santo é indispensável para tanto implantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado, é importante é a base para o crescimento evangélico que nós vemos através do meio pentecostal. Eu tive a oportunidade de morar na Amazônia durante 6 anos e nós vemos igrejas implantadas pelo movimento pentecostal nos lugares mais longínquos do nosso Brasil. Eu lembro que eu fui, irmão Alex, numa comunidade indígena chamada Belém dos Solimões. Cheguei lá, uma igreja de 9 metros, uma igreja grande, fazendo vigílias de sexta, sábado e domingo, conforme outras vezes eu já falei. Mas nós vemos assim o sucesso das missões é porque nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo agir. E nós vemos que a igreja precisa dar esse lugar. Os apóstolos fizeram isso no livro de Atos. Eles deram lugar ao Espírito Santo. E para nós é inegociável e também é indispensável. Eu digo para nós porque nós estamos com base na palavra do Senhor. Não tem como fazer missão separada do poder do Espírito Santo. Então é indispensável a condução, o poder do Espírito Santo na prática de missões. Por isso que a contribuição pentecostal às missões ela é voltada com ênfase exclusiva no agir do Espírito Santo. E para isso a gente precisa dar lugar para o Espírito Santo agir. Muito bem. Vemos aí então que as contribuições pentecostais para as missões. Então veja a importância de uma igreja crer, acreditar e ser usada pelo Espírito Santo com os dons espirituais e com o poder do Espírito Santo. Nós vamos ver aí o crescimento que aconteceu no mundo de pessoas salvas através deste movimento pentecostal, conforme o irmão Jair falou, que ocorreu lá no início do século passado, né, irmão Jair? E nós vimos, eu ouvi de um pastor que pregava, John Wesley, que ele pregava cerca de 3 sermões por dia, pregou dessa forma por 40 anos e milhares e milhares de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, dentre outros avivamentos e que a gente vai ver ainda, de pessoas que foram alcançadas pela palavra pregada por esses homens que foram inflamados pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja despertada pelo Espírito Santo, ela tem esse movimento centrífugo de alcançar mais vidas, de alcançar mais almas. E isso a gente vê na história da igreja primitiva, bem como na história recente, né? Nosso país, nós já sabemos do
o quão nós, como denominação, Assembleia de Deus, que é no mundo o maior movimento pentecostal, o crescimento que se deu, né? A igreja chegou através, se formou através dos missionários, né? E a partir dali só houve um crescimento, um fortalecimento, e milhares de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, assim como eu, assim como o irmão Jair, talvez assim como você que está nos assistindo aí. E então a importância, essas contribuições então do movimento pentecostal é fundamental para o crescimento que a gente tem visto na história da igreja. Irmão Jair, tópico de número 2. Tópico de número 2, a obra missionária depois do Pentecostes. Olha só, existiu no texto de Atos de Lucas, ou melhor dizendo, de Marcos, capítulo 16, se eu não estou equivocado, eu quero encontrar aqui, Jesus havia dado aos discípulos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 15, 16 e 17, a promessa, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E lá no versículo 30, aqui diz, melhor dizendo, no versículo 20, diz o texto, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É possível que eles já tenham tentado saído dali e tentado já anunciar a algumas pessoas o evangelho. O fato é que o que vai acontecer a partir do Pentecostes é algo que é extraordinário, é imparável, é algo tremendamente extraordinário. Por quê? A partir da descida do Espírito Santo, a igreja cresceu, a mensagem do evangelho se propagou. E o nosso ponto 1 vai tratar sobre a causa da obra missionária na primeira igreja. O que nós podemos comentar sobre esse tópico, irmão Jair? Nós vemos, irmão Alex, aqui que a gente vê a causa da obra missionária. Então, a obra missionária é a consequência. A causa é o derramamento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Conforme foi profetizado no Antigo Testamento, tanto por Joel, quanto por Isaías, por Jeremias e assim, e até mesmo Ezequiel. Nós temos vários profetas que profetizaram a descida do Espírito Santo. E isso, com essa descida do Espírito Santo, a obra missionária é impulsionada na primeira igreja, na igreja primitiva. E o Senhor Jesus disse que os discípulos iriam ser capacitados pelo Espírito Santo. E exatamente isso que ocorreu foi na descida do Espírito Santo. E aí o segredo, a causa, porque esse período da igreja cresceu tanto, a igreja cresceu tanto, se expandiu tanto no primeiro século da nova era. Foi o quê? A explicação dos apóstolos foi a razão de, antes de sair para alcançar almas, eles foram revestidos do poder de Deus, conforme Atos 1 e 4, e isso se cumpriu em Atos 2. Nós vemos com isso a expansão missionária da primeira igreja. Depois deles terem sido cheios do Espírito Santo, o que eles vão fazer? O livro de Atos vai trazer de uma forma detalhada a expansão, como é que eles saem de Jerusalém, como é que eles chegam na Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós vemos detalhes ali, alguns detalhes nós vamos estar vendo ainda nessa noite. Nós vamos ver o destaque do apóstolo Paulo nessa expansão missionária, considerado ali o maior missionário da igreja primitiva. Nós vamos ver que ele estabeleceu, o apóstolo Paulo estabeleceu igrejas, implantou igrejas em lugares que não existia igreja. Ele em 4 províncias do Império Romano, primeiro na Galácia, depois na Macedônia e Acaia, que são 2 províncias, e por último na Ásia Menor, centralizado em Éfeso. E com isso também Paulo teve participação, no livro de Atos é contado aqui a participação de outros vários missionários que ajudaram. Nós vemos o primeiro missionário que foi transcultural foi Filipe. Filipe, lá na estrada de Gaza, ele alcançou o etíope, o mordomo, né, da rainha da Etiópia, e o evangelho chegou na África.
através desse encaminhamento do Espírito Santo. E depois nós vemos outros personagens, como Barnabé, que ele, com certeza, ele evangeliza a ilha de Chipre, ele funda ali, de uma certa forma, a igreja de Antioquia da Síria, onde é uma igreja que vai ter uma base missionária. E nós vemos também outros personagens, como o apóstolo Pedro, que ele vai anunciar o evangelho e vai para todas as pessoas, não vai fazer acepção de pessoas, vai mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, que o apóstolo Pedro ele vai ministrar e reconhece que todas as pessoas, todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Está lá em Atos, no capítulo 10, versos 34 e 35, capítulo 11 também, 17 e 18, quando Pedro vai à casa de Cornélio, prega o evangelho, eles recebem o evangelho e são batizados no Espírito Santo. E nós vamos ver também outros personagens. Silas, que é um companheiro de Paulo a partir da segunda viagem missionária. Nós vemos João Marcos, que, sendo sobrinho de Barnabé, acompanha Paulo e Barnabé na primeira viagem, mas por algum motivo ele retorna antes. Depois Paulo não quer, na segunda viagem não aceita que João Marcos vá com o Paulo, e aí há aquela divisão. Barnabé e João Marcos vão pela ilha de Chipre voltar à Galácia, e Paulo então vai pelo norte, vai para a direção da Macedônia. E nós vemos aí que não tem problema nenhum, porque o Espírito Santo dirigiu para uma obra muito superior daquela que nós pensamos. Então, às vezes, o que a gente pensa, eles brigaram. Não brigaram. O Espírito Santo conduziu duas equipes. João Marcos foi preparado por Barnabé, aprendeu muito e foi formado um obreiro, e hoje temos aí o Evangelho de Marcos. O primeiro evangelho ser escrito. Primeiro evangelho. E também a primeira epístola de Pedro, porque João Marcos ele foi forjado também juntamente com Pedro. E aí, aos pés de Pedro, dá para se dizer. E a primeira epístola que Pedro escreve, quem é o escritor? É João Marcos, também que escreve. E claro que nas palavras de Pedro, João Marcos vai escrevendo. E João Marcos é um excelente contribuidor, que depois ele vai contribuinte da obra missionária, tanto que Paulo, no seu último momento, lá na segunda epístola a Timóteo, Paulo diz, olha, me traga o João Marcos, que ele é muito útil ao ministério. Então não tem, a gente vê o Espírito Santo conduzindo. Outros personagens para nós falar aqui de Priscila e Áquila, que é um casal. Esse casal, eles estavam na igreja de Roma, e por um momento histórico que os crentes foram dispersos de Roma, eles tiveram que vir e se encontraram em Éfeso. E lá em Éfeso eles encontram Apolo e apresentam Apolo para Paulo, e depois eles vão trabalhar junto aonde? Na igreja de Corinto. Então, no meio missionário, são tremendo o que eles fazem no livro de Atos, nós temos ali declarados. Também temos aqui o apóstolo João, que ele faz a consumação, o desenlace final, mostrando lá no livro de Apocalipse, nas coisas que estão por vir, que lá no céu vai se encontrar um grande culto, com todos os povos, todas as línguas, raças, tribos e nações, os seres do céu, da terra, todos reunidos, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê essa perspectiva, esse interesse de salvação de Deus para todas as pessoas. E com isso, a igreja, ela se expandiu. Ela se expandiu maravilhosamente, e nós vemos isso dentro do livro de Atos dos Apóstolos. A expansão da igreja, ela inicia, então, com a descida do Espírito Santo, e a partir daí, movida pelo Espírito Santo, ela vai crescendo, chegando no continente africano, chegando na Síria, mais ao norte de Israel, chegando na Ásia, hoje onde é a Turquia, chegando até a Europa, chegando até a Roma, se prolongando até mesmo até a Espanha, conforme relato nós temos. Muito bem. Então nós vimos aí a obra missionária depois do Pentecostes. Nada parou a igreja de Jesus, a primeira igreja de Jesus Cristo. Então nós vimos aí o quão foi fundamental e tem sido fundamental para a propagação do Evangelho essa operação, essa
parceria, essa ação do Espírito Santo e a igreja. E gostaria de destacar o texto em que Paulo fala, irmão Jair, que Cristo veio na plenitude dos tempos. E aí a gente vê o apóstolo Paulo aqui tendo acesso a províncias romanas e levando o evangelho, né? Veio num tempo não com facilidades, porque levar o evangelho naquele tempo não era a facilidade que a gente tem hoje, né? Mas as portas estavam abertas. E o apóstolo Paulo, que tinha cidadania romana, também tinha acesso, ele ia enfrentar as adversidades do que é um campo missionário, porque aquele que deseja fazer missões, ele precisa entender que fazer missões não é fácil. O próprio João Marcos, citado pelo irmão Jair, ao que tudo indica, ele, no determinado momento, ele sentiu a dificuldade do que é um missionário, né? Estar exposto a circunstâncias de doenças, de tantas pestes, de tantos perigos, de naufrágios, como o apóstolo Paulo vai narrar. Então, o próprio João Marcos parece ter tido esse impacto do que é ser missionário. Paulo enfrentou todos esses impactos, mas a gente percebe que a igreja conseguiu expandir porque Jesus veio no tempo certo, propício para que a igreja também pudesse ser propagada. A ideia do apóstolo Paulo chegar a Roma e do próprio Cristo dizer que que ele queria que Paulo pregasse em Roma, levasse o evangelho a Roma, mostra o quão importante seria a chegada do evangelho em Roma, de onde era a capital do império naquele tempo. Então, você vê aí o momento certo de Deus, com a ação do Espírito Santo, com uma igreja comprometida, os resultados, eles são irretocáveis, eles são inquestionáveis, e vemos aí grandes homens que se entregaram. O próprio João Marcos, ele vai voltar, ele vai se converter daquela sua decisão de abandonar a missão, mas infelizmente, ou felizmente, né, porque o Espírito Santo esteve conduzindo tudo, eles se dividiram e o evangelho continuou sendo propagado. O apóstolo Pedro vai chamar o João Marcos, lá na sua epístola, primeira epístola, capítulo 5, versículo 13, ele diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, se referindo a Marcos, que era filho na fé. Pedro foi aquele que levou o João Marcos a ser um homem, possivelmente quem recebeu ele novamente, talvez tenha sido o próprio apóstolo Pedro, a gente não sabe no contexto que estava, mas o fato é que Pedro orientou esse discípulo de modo que ele se tornou algo tão importante na obra de Deus, assim como diversos outros. E só para destacar, irmão Jair, a respeito desta acepção de pessoas, que o Espírito Santo ele faz com que essas barreiras se quebram, né? Porque o Espírito Santo ele não é um espírito de divisão, ele não é um espírito de ruptura, mas ele é um espírito que faz com que nós quebremos qualquer tipo de preconceito. E havia preconceito na igreja primitiva, né? Isso se arrastou por algum período de tempo na igreja, de modo que o Espírito Santo teve que trabalhar no coração dos seus discípulos para que essas barreiras pudessem ser quebradas através do quê? De demonstração. Imagina, Pedro foi convocado para pregar a Cornélio. Ele prega lá e o que acontece? O Espírito Santo está cooperando com ele, o Espírito Santo convence aquela família e eles são batizados no Espírito Santo. Então essa parceria do Espírito Santo fez eles entenderem que Deus realmente não tinha barreira de cultura, de etnia, não tinha povo favorito, mas todas as pessoas eram de fato o alvo da salvação de Cristo Jesus e da pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor por esse Deus que alcançou a todos nós com esta bendita salvação. Você que está nos acompanhando, que você possa ser despertado pelo Espírito Santo para amar as pessoas independentemente da sua etnia, da sua cor, da sua raça, não importa, que você ame as pessoas e entenda que se você já é um evangélico, como nós tratamos lá no princípio, se você é pentecostal, deixe o Espírito Santo te usar para pregar o evangelho
a todas as pessoas, sem qualquer tipo de restrição, mas seja usado deliberadamente pelo Espírito Santo e deixando ele te impulsionar a fazer a obra do Senhor. Bom, Jair, estamos indo para a reta final do nosso programa e nós temos ainda o tópico 3 para nós tratar, que é a ação do Espírito Santo e a obra missionária, mais propriamente dita, falando aqui da função do Espírito Santo na obra missionária. Irmão Alex, eu gostaria de enfatizar que o Espírito Santo ele tem todo o poder. Ele é Deus, ele tem todo o poder. E tanto Deus, esse Deus único, existente em três pessoas, que existe em três pessoas distintas na palavra de Deus, por uma forma até didática para nós entender, esse Deus escolheu pessoas para anunciar a sua palavra. Todos os personagens que nós falamos aqui, Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e tantos outros, todos eles, irmão Alex, são judeus de nascimento. Uns nasceram em Jerusalém, outros nasceram em Atenas, como é o caso de Apolo, e o próprio Paulo nasceu na Síria, Damasco, aliás, Tarso, na Sicília, né? Tarso. E nós vemos, então, mas todos eles são judeus cristãos, convertidos ao cristianismo. E o cristianismo, o próprio Jesus Cristo é judeu. Jesus Cristo é judeu, da tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, ele morreu em Jerusalém, fora da cidade, fora dos muros, e ele vai voltar lá. Então, veja só, Deus escolhe homens, ele escolhe trabalhar com os homens para pregar esse evangelho. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que nós somos vaso, como se fosse um vaso de barro, um vaso frágil, um vaso frágil, que qualquer coisa pode quebrar, mas nós temos um grande tesouro, e o tesouro é o Espírito do Senhor e a palavra de Deus que é pregada. Então, nós vamos ver essa ação do Espírito Santo escolhendo pessoas. Ele escolhe pessoas, e a função do Espírito Santo, ele que dirige, é ele que unge, que separa quem vai pregar, quem vai ser o evangelista, quem vai ser o missionário. É ele que conduz, envia homens e mulheres para todos os cantos, para os 4 cantos da terra, como missionários do Senhor. Nós vamos ver esse princípio no próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus declara lá em Lucas, no capítulo 4, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. A diferença que nós temos em relação a Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi plenamente cheio do Espírito Santo e nós recebemos parte. Nós ainda não estamos... Jesus é diferencial, ele foi capacitado, o Espírito Santo agiu inteiramente na vida dele, porque Jesus não contempla pecado, e nós somos vasos de barro, pecadores, com problemas, muitas vezes, externamente são bonitos, mas por dentro a gente está carregando algum problema que está nos impedindo. Até o próprio cansaço físico, né, irmão Alex? Que a gente estava conversando antes. O próprio cansaço físico, a gente fica limitado muitas vezes. E Jesus não tinha isso, porque ele foi plenamente envolvido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai capacitar. É ele que escolhe, é ele que envia, e ele capacita também para fazer a obra missionária. Ele dá a direção. Nós vemos nas viagens missionárias, principalmente a segunda viagem missionária de Paulo, que ele chega, a vontade de Paulo na segunda viagem é descer para Éfeso, olhando o mapa, descer para o sul, na Ásia Menor. E o Espírito Santo diz: não, você não vai para lá não. E aí Paulo, no pensamento estratégico dele, não, então eu vou para Ponto e Bitínia. O Espírito Santo não. Conduz eles até Troade, e lá em Troade uma visão. Para Paulo, o Espírito Santo conduzido: passe a Macedônia, que é na Grécia, que é na Europa, o novo continente para alcançar. E nessa segunda viagem,
Paulo, então, ele forma, ele organiza, ele implanta igrejas na Macedônia e na Caia, ou seja, na Europa. Então, o Espírito Santo conduz, dá direção e também ele é o instrutor dos ministros da palavra. Ele vai trazer a mensagem, ele que vai conduzir. Nós vemos assim no livro de Atos, que o livro de Atos é tão importante, os Atos que a gente vê pelo nome Atos dos Apóstolos, mas também conhecido por Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está do primeiro capítulo até os últimos versículos ali, ele está agindo. Nós vemos que o ministério, tanto o ministério público de Jesus, inicia quando? Quando Jesus ele é batizado no Rio Jordão e ele é batizado nas águas e recebe o revestimento do Espírito Santo. E a mesma coisa no ministério público da igreja. Quando a igreja ela começa, ela é inaugurada no dia de Pentecostes, ela é revestida do poder do Espírito Santo. E essa igreja primitiva ela foi iniciada sobre a experiência do Espírito Santo. E Deus age por meio do Espírito Santo. Qual é a forma que Deus vai agir? Nós entendemos pela palavra do Senhor, nós vemos um Deus que ele se preocupa contigo, que interage com o ser humano. Ele é um Deus que ele é teísta, que ele é um Deus pessoal, ele se relaciona, ele responde, ele estabelece um comportamento vivo com a sua igreja, vivo com os integrantes dessa igreja individualmente, através desse poder ativo do Espírito Santo. E a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo, com certeza ela vai ser um celeiro, ela é um celeiro para o Evangelho. E o Espírito Santo, essa perspectiva, ele age diretamente na obra missionária. E isso é uma ênfase dos pentecostais. Somos nós. Muito bem. Vimos aí, então, a importância de não negligenciarmos o papel do Espírito Santo na missão da igreja de cumprir o ID de Jesus. Negligenciar o Espírito Santo, como nós já comentamos, é não apenas deixar de desfrutar das bênçãos do Espírito Santo, bem como também gerar prejuízos para o reino de Deus, impedindo o crescimento que ele pode proporcionar à igreja do Senhor Jesus. Bom, Jair, chegamos então para concluir essa lição. Nós vimos aí sobre essa característica extraordinária do livro de Atos dos Apóstolos, que é a ação do Espírito Santo, ao ponto do próprio livro ser chamado Atos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está em movimento com a igreja, né? Os atos dos apóstolos, os atos da igreja, são os atos do Espírito Santo agindo através da igreja, e percebemos que por isso a igreja conseguiu alcançar os resultados que alcançou para a glória do nome de Jesus. Alguma coisa nós acrescentarmos, irmão Jair? Só quero dizer que sem o Espírito Santo, que é a força motriz, o dinamis, o poder de Deus para fazer a obra. Aqui nós estamos falando da questão de missiologia, fazer missões, mas o Espírito Santo ele tem muitas outras funções que ele exerce dentro da igreja, no meio do povo. Mas a força fundamental aqui para fazer missão, para proclamar o Evangelho, é o Espírito Santo, é essa ação movedora, direcionando, instruindo, ensinando, dando condição para que o Evangelho seja propagado. Muito bem. Então nós vimos aí a lição de hoje, então, uma perspectiva pentecostal de missões. Vimos aí a importância do Espírito Santo agindo na igreja para que o Evangelho do Senhor fosse propagado, tanto na igreja primitiva, na história, bem como nos dias de hoje. Somos hoje consequência de homens e mulheres que foram inflamados pelo Espírito Santo e saíram para levar o Evangelho para as nações. E hoje nós estamos aqui
pela misericórdia e graça de Deus, alcançados por este evangelho. Veja a importância que é alguém se colocar à disposição de sofrer, eu vou usar essa expressão sofrer, para sofrer as ações do Espírito Santo que ele tem como função de ungir, de inspirar e também de enviar homens e mulheres para fazerem a sua obra. Que você esteja disponível do Senhor para ser enviado, ungido, inspirado e também capacitado para esta obra extraordinária. Próximo programa nós estaremos tratando a lição de número 6, que traz o tema Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Vamos observar que nem todos são chamados, vocacionados para irem diretamente a um campo missionário. Mas vamos estudar como é que nós podemos fazer missões.